Quem nunca escutou falar sobre Jó? Quem nunca ouviu a história desse rapaz? Do versículo 1 ao versículo de número 5, a Bíblia nos traz algumas informações sobre quem era, sobre a sua família, sobre a sua influência na sociedade e sobre a sua condição financeira. O texto diz que Jó era um homem que ele vivia na terra de Uz. Esse homem era íntegro, esse homem era reto, esse homem temia a Deus e esse homem desviava do mal. Eu tinha a opção de usar o tempo que eu tenho para falar das 4 características de Jó, mas não foi essa direção que o Senhor nos deu nessa noite. Esse homem era reto, temente a Deus, íntegro, se desviava do mal. O texto está falando sobre ele, sobre a sua fidelidade a Deus e o que ele fazia para se manter fiel ao Senhor. O texto termina no versículo 1, no versículo 2, inicia-se falando da família de Jó, dizendo que ele diz que ele tinha 10 filhos, 7 eram homens e 3 eram mulheres. No versículo 3 está falando daquilo que Jó possuía. O texto diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era o maior, ou dependendo da sua tradução, era o mais rico do Oriente. Versículo 4 está nos trazendo a relação familiar. O texto diz que esses filhos de Jó, quando eles queriam festejar, se alegrar, eles escolhiam a casa de um dos filhos, chamavam os outros para irem lá para comer, para se alegrar, para cantar, talvez para cultuar ao Senhor e dizer que o Senhor é bom dentro daquilo que eles tinham por costume. Versículo 5 diz que quando terminavam as reuniões ou as festas, Jó, ele se colocava de joelhos diante do Senhor. Ele, numa visão de campanha, ele estava edificando o altar, porque quando nós nos colocamos de joelhos diante de Deus, nós estamos edificando o nosso altar, dizendo: se eu oferecer ao Senhor um culto, Ele pode mandar fogo sobre a minha vida. Mas não é por aí que nós queremos entrar. Jó, o texto diz que toda manhã, ou pela madrugada, ele dobrava os joelhos ao Senhor em oração e sacrificava a Deus, porque ele pensava assim: talvez os meus filhos pecaram contra Deus, e se pecaram contra Deus, eu me coloco de joelho para sacrificar a Deus, pedindo a Deus perdão pelo pecado deles, pedindo a Deus perdão pelos pecados que não são meus. Olha só, o que Jó está nos ensinando é entender a dependência de alguém. Alguém, sempre tem alguém precisando que nós nos colocamos de joelho. Foi o que a irmã falou aqui: quando eu oro por alguém, Deus faz. Quando eu oro por alguém, é totalmente diferente. É Deus levantando alguém, dizendo: sempre tem alguém que precisa que você esteja de pé. O que Jó está nos ensinando é o seguinte: se eu quero ver a minha casa edificada, se eu quero ver os meus de pé, se eu quero ver os meus servindo ao Senhor, se eu quero ver os meus da igreja, eu preciso de me colocar de joelho. Doa o que doer, passo o que passar, eu vou me colocar de joelhos por eles, porque talvez eles pecaram contra Deus. Eu nem sei se pecou, mas se tiver pecado, eu já falo: Senhor, perdoa meu filho, perdoa minha filha, é minha família, Senhor, perdoa eles. Aleluia, Deus. Jó está nos ensinando a preparar o altar para ver Deus operar. Versículo 6 em diante começa um marco no âmbito espiritual, porque o texto diz que os filhos de Deus, os anjos, foram se apresentar a Deus, foram se mostrar ao Senhor, talvez para relatar alguma coisa, e no meio desses anjos foi também Satanás. O texto diz que ele foi no meio dos anjos se apresentar a Deus, só que ele não foi se apresentar a Deus para adorar a Deus, e Deus, sendo onisciente, ele
onipotente, dono de tudo, tem todo o poder. Ele vendo Satanás se aproximar, ele não expulsa Satanás. Ele faz uma pergunta e diz: você observou o meu servo Jó? Homem temente, íntegro, servo de Deus, e se desvia do mal. A pergunta de Deus para Satanás não foi se ele tinha visto Jó, não foi se ele tinha olhado de relance para Jó. A pergunta foi: você observou? E o que é observar? É olhar e prestar atenção. Você tem prestado atenção ao meu servo Jó? Ele é temente, aleluia. Ele é reto, ele é íntegro, e se desvia do mal. O mal está vindo e Jó está indo para a esquerda, o mal está vindo à esquerda, Jó está indo para a direita, dizendo: eu tenho um Deus que está acima de mim, eu tenho um Deus que toda vez que eu me coloco de joelho me atende, eu tenho um Deus que tem guardado a minha casa, eu tenho um Deus que tem perdoado os meus filhos. E quem está dizendo isso para Satanás é Deus. Aleluia! Você precisa entender que Deus, ele não entende só a palavra que sai da sua boca, ele conhece o coração. O salmista diz que antes que nós falássemos alguma coisa, Deus já sabia. O que Deus está dizendo para Satanás é: eu conheço Jó, eu sei quem Jó é. Meu Deus, oh Jesus, aleluia. Você tem observado? E o texto diz que Satanás olhou e falou assim: também ele só é fiel ao Senhor porque o Senhor o cerca de todos os lados. O Senhor cerca Jó, o Senhor cerca a vida de Jó, os filhos de Jó, glória a Deus, tudo que Jó tem. O que Satanás está dizendo para Deus é o seguinte: eu tenho observado Jó, e nessa observação eu tenho rodado em volta do filho dele, eu tenho rodado em volta da casa dele, eu tenho rodado em prol, onde ele passa, onde ele vê, porque ele conhece, eu tenho andado, e quando eu vou tentar atacar eu não consigo, porque o Senhor está cercando de todos os lados. Aleluia! Eu estou pegando para crente, o Senhor está cercando. Eu tento atacar a família, cerca do Senhor está lá. Eu tento entrar na casa, a proteção do Senhor está lá. Eu tento quebrar o que ele tem, a sua mão está guardando Jó. Eita glória! Ai Jesus, oh glória! Se você entendesse que tem uma mão poderosa sobre a sua vida, te guardando, te livrando, Deus nos livra daquilo que nós podemos ver e nos livra daquilo que os nossos olhos não podem contemplar. É o Senhor nos guardando, é o Senhor nos livrando. Da mesma forma que Deus está nos olhando, Satanás também está. Aleluia, Senhor. Jó falou: ele só é fiel ao Senhor porque o Senhor está guardando ele. E Deus está escutando Satanás. Satanás está falando e está dizendo assim: agora deixa eu te falar uma coisa, Deus. Tira tudo que ele tem, tira os filhos, tira o dinheiro, tira o nome, acaba com Jó para ver se ele vai ser fiel ao Senhor. Aleluia, Senhor. Eita glória! Oh, aleluia. Tudo que Satanás quer é nos ver caindo. Deus sabe com quem está falando, está falando comigo também. Satanás está nos acusando, dizendo: toca naquilo que ele tem, que ele vai deixar de ser fiel ao Senhor. Pega o nome dele e coloca na lama. Acusa Jó. Tira os bens de Jó. Para o Senhor ver se ele vai ser fiel ao Senhor. Versículo 12. O Senhor falou com Satanás: muito bem, tudo que ele tem está ao seu poder.
ele não estende as suas mãos. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Versículo 13 adiante. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam as jumentas, pastavam perto deles. Então deram sobre eles os sabeus e tomaram os servos, mataram a filho da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. O que os servos estão dizendo é o seguinte: os camelos, as jumentas, após que o Senhor tinha, veio os ladrões, os sabeus, povo de outra nação, e roubou. Só eu fiquei para vir te trazer essa notícia. Aleluia! A provação começou. O dia mau está se aproximando. Meu Deus. Aleluia. Estando esse ainda falando, veio o homem e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos e consumiu. Só eu escapei para te trazer. Aleluia! Os animais, as casas. Enquanto esse estava falando, veio o homem e disse: dividindo os sabeus, 3 vamos, deram sobre os camelos e tomaram os céus, mataram da espada, e só eu escapei para te trazer uma boa notícia. Esse ainda estando falando, veio outro e disse: teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, deu nos 4 cantos da casa, caiu sobre eles e morreram. E só eu fiquei para te trazer essa notícia. Tudo isso porque ele era fiel a Deus. Os camelos que ele tinha, as jumentas que ele tinha, os bois que ele tinha, os filhos que ele tinha, a casa que eles tinham, a prova começou sem ele perceber, e de repente chega um, conta a notícia e diz: acabou. Chega outro, conta a notícia e diz: acabou. Chega outro, conta a notícia e diz: acabou. De repente veio outro, os seus filhos estavam todo mundo reunido, veio um vento do sul, bateu na casa, saiu sobre eles e morreram. Aí eu te pergunto: como suportar tanta aflição? Como suportar tantas perdas? Aí você me diz: Marcos, eu entrei para a igreja falando que eu não ia sofrer. Te enganaram. Falaram que eu não ia ter dor. Te enganaram também. Jesus disse: eu digo isso para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jó se levantou, rasgou o seu manto. São 3 motivos que o homem rasgava o manto. Um deles é porque o homem estava se humilhando diante de Deus. Ele pegou sua roupa, raspou sua cabeça, se jogou no chão e adorou a Deus. O homem que não tem motivo algum para adorar a Deus, o homem que não tem razão alguma para adorar a Deus, acabou de perder a fazenda, acabou de perder os camelos, acabou de perder os seus bens, acabou de perder 10 filhos. Ele se prostra e adora ao Senhor e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. As riquezas que eu tinha, Deus me deu e Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
de enterrá-los. Você tem motivo de sobra para adorar a Deus. Meu Deus, tu és grande e fiel. É tudo isso por ser fiel ao Senhor. Glória a Jesus. Querido, querida, vale a pena ser fiel a Deus. Porque o que Deus está fazendo aqui, me entenda, não é Jó provando para Deus que ele era fiel a Deus, porque Deus já sabia. Era Deus provando para Satanás que Jó era fiel a Deus, independentemente do que ele tinha. Porque antes dele ter, o Senhor já estava com ele. Depois que ele teve, ele continuou aos pés do Senhor, dizendo: eu adoro a Deus por aquilo que ele é, eu glorifico a Deus por aquilo que ele é. No eu vim, no eu vou voltar. Eu não tinha nada, agora eu venho. Deus me deu, me salvou. Eu vou continuar adorando. Deus está olhando no céu. Satanás está continuando observando Jó. Ele viu que ele adorava a Deus, não por aquilo que Deus tinha dado a ele, mas por aquilo que ele vivia com Deus. Outra vez, os anjos foram se apresentar ao Senhor. Satanás foi outra vez e Deus olhou para ele e falou assim: observou meu servo Jó? Homem temente, reto, se desvia do mal e íntegro. O que Deus está dizendo para Satanás é o seguinte: a provação que Jó passou não serviu para abalá-lo. Ele continua íntegro, fiel, reto e se desviando do mal. Se você quer ter a fé de Jó, talvez você vai receber a aprovação de Jó. Pense direitinho. Respondeu Satanás: tudo o que o homem tem, ele dá pela sua vida. Eu tentei tocando nas coisas dele e ele continuou fiel. Eu tentei matando a família dele e ele continuou fiel. Agora eu quero ver ele continuar fiel se o Senhor tocar nele. Deus deu ordem a Satanás para descer e falou: pode tocar, só poupa ao vindo. Está dizendo: só não mata. Porque como Satanás não nos derruba tocando no nós, ele tenta nos derrubar tocando em nós. Que Satanás não toque em você porque ele tem autoridade para isso, não. Ele só toca em você porque Deus permite. Aleluia. Talvez você está olhando e falando: irmão, eu nem sei como eu cheguei aqui. É Deus te mostrando a força que você tem, nem você consegue entender. Eu estou permitindo prova grande, porque eu sei que a sua fé também é grande. Eu estou permitindo provação tamanha, porque eu sei que você conseguirá ser fiel a mim. Eita glória! A prova só vem de acordo com aquilo que você pode suportar. Ele sabe o que ele deu, já disseram. Ele vem até Jó e o texto diz que ele foi ferido de lepra do pé à cabeça. O seu corpo ficou todo machucado. E ele olhando para si, o texto diz que ele pegou um pedaço de telha, um caco de telha, começou a se coçar. Meu Deus. Sem casa, sem filhos, sem dinheiro, sem fazenda, leproso. Ele se assentou sobre as cinzas e talvez dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja Deus. Eu não tenho
coisas, eu não tenho gado mais, eu não tenho filhos, eu não tenho fazenda, eu não tenho riqueza, eu não tenho nada, mas bendito seja o nome do Senhor. Eu estou arrastando, eu estou aqui no pó, caído, ninguém se aproxima de mim, o que eu tenho é um caquinho de telha. Aí irmão, a aprovação vem, mas Deus não deixa faltar um caquinho de telha, dizendo, vai se coçar, porque enquanto você coça o seu trabalho, irmãos, você precisa entender que a nossa aprovação nunca será maior do que aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Talvez não vai sobrar nada, somente um caquinho de telha, mas é Deus providenciando o refúgio, é Deus providenciando o refrigério, dizendo, falando, a prova está doendo, tá? A prova está doendo, tá? A luta está travada, tá? A batalha está travada, tá? Mas é a tua fidelidade a mim que vai decidir o final da provação. Eita glória! Ele se assentou sobre a telha, sobre a cinza, se coçando com a telha, com a cabeça rapada, com a roupa rasgada. A mulher dele se aproximou e falou, meu amor, pode dar um conselho? Amaldiçoa esse Deus aí e morre. Eu pensando sobre essa mulher, eu não julgo ela, porque o que ela está vivendo aqui, ela nunca viveu antigamente. Nunca se escutou outros relatos de outras pessoas que viveram situações igual a ela. E o que ele está dizendo é que a lógica humana diz, Deus nos abandonou. Amaldiçoa Deus que você serve. Meu Deus. E morre. O que a mulher está dizendo é o seguinte, meu amor, o que vivemos até aqui já serve. Não precisa mais servir Deus, porque o cenário que nós estamos enfrentando, Deus não está te vendo. Amaldiçoa e morre. Já olhou para ela e falou, minha querida, você fala igual uma louca está falando. Nós recebemos o bem de Deus, e nós também não vamos receber o mal de Deus. Jó está dizendo o seguinte, minha querida, foi Deus quem nos abençoou. Sabe aquela carne que tu comia assada? Sabe aquela caminha quentinha que tu deitava de noite? Sabe o dinheiro que tinha na nossa conta? Foi Deus quem nos deu. Agora olha para a nossa casa, nós não temos. A moeda nós não temos. Dinheiro nós não temos. Mas Deus continua nos abençoando. A bênção de Deus não está refletida em bens materiais. A bênção de Deus não está refletida em bens materiais. Sempre que nós acordamos, mesmo não recebendo milagre, nós olhamos para o céu e falamos, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Pessoas que iam acordar e não acordaram, que pessoas que nem ter saúde não têm. Muito obrigado. Nós recebemos o bem, nós vamos também receber o mal. Versículo 22, no final do versículo de número 10, é o que me chama mais atenção. Versículo 22 do capítulo 1 diz, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu coisa alguma a Deus. O texto está dizendo que em todas essas provações, Jó não pecou e não atribuiu nada a Deus. É como se o texto estivesse nos falando assim, Jó não olhou para o céu e falou, Senhor, eu estou sofrendo isso por culpa do Senhor. Não. Final do versículo 10, capítulo 2. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Capítulo 42. O último capítulo do livro de Jó. Diz, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Capítulo 42 diz,
deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha. Aleluia! E Jó declarou, pastor Marcelo, ele disse assim: antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora, Aleluia! os meus olhos te veem. Aleluia! Se Jó era fiel a Deus nesse tanto só de ouvir falar sobre Deus, ele está dizendo: agora os meus olhos te veem. O que Jó está dizendo é o seguinte: Senhor, eu consegui ser fiel ao Senhor só por aquilo que me ensinaram, e só por aquilo que me ensinaram me foi suficiente para fazer te servir. Mas muito mais do que servir pelo ensinamento, é eu te conhecer por experiência com o Senhor. Por favor, feche seus olhos. Feche seus olhos, por favor. Senhor, é a tua palavra, Deus. O Senhor sabe com quem o Senhor falou nessa noite. É possível ser fiel ao Senhor, Aleluia, Deus. porque por algum momento o Senhor vai fazer através da nossa vida. Por outros momentos o Senhor vai fazer na nossa vida. Senhor, se porventura por esses dias que se passaram, ou os dias que irão vir, Senhor, Satanás tentar contra a nossa vida, Aleluia, Jesus. se porventura Vai Satanás quebrando todo mal, meu Pai. nos acusar, É tentar Deus. nos destruir, Deus de misericórdia. Aleluia. Senhor, vem trabalhar assim no a entender Pai, que nas o nossas Senhor é fiel corações, além de nossas qualquer mentes, coisa. Pai. Não Vida, deixe Deus, os nossos seja pés alcançada, se Pai. desviem da sua presença. Não deixe que os nossos achismos ou interpretação nos afaste da tua casa, porque o dia mal vem para todo mundo, mas o Senhor é quem trata. Nos ajude, Senhor. Sara corações aqui que precisam entender que o Senhor é Deus. É Deus. Tem pessoas que estão passando por dias difíceis, por momentos turbulentos, Senhor, Aleluia. por dias de calamidades. O sangue está descendo, o coração está apertando, Eita glória. está doendo, Deus. O Senhor nos deu, o Senhor também tem poder para tomar. Bendito para sempre seja o seu nome. Que possamos te glorificar, ó Deus, independentemente da situação, porque mais do que te servir por ouvir falar, o Senhor quer se revelar para nós e para alguém aqui nessa noite. Que possamos sair daqui crente, entendendo que o Senhor é o Deus que se revela para nós. Seja conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Toque de pé, nós vamos estar orando nessa noite em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Quem deseja oração, irmãos, vem aqui à frente, vamos estar orando e ora pelos pedidos aqui em nome do Senhor Jesus. E Deus nos dá a vitória.